A paz do Senhor, meus queridos irmãos, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo, você que já nos acompanha ou você que está chegando agora ao nosso canal EBD, Palavra de Vida para você. Nós estamos estudando neste quarto trimestre de 2024, aqui pela classe dos adultos da nossa Escola Bíblica Dominical das Igrejas Assembleia de Deus, a revista que tem como tema As Promessas de Deus. Confie e viva as bênçãos do Senhor, porque fiel é o que prometeu. Amém? Este título, irmãos, está baseado lá em Hebreus, capítulo 10, no versículo de número 23. Nesta oportunidade, estaremos estudando a lição de número 9. Lembrando aos irmãos que as 8 lições anteriores estão postadas aqui no nosso canal em uma playlist chamada Promessas. Amém? Nesta lição de número 9, nós estaremos estudando o seguinte título: Promessas para pais e filhos. Olha, irmão, que bênção será a nossa aula de hoje. Quanto aprendizado estaremos aqui pela parte do Senhor compartilhando com os irmãos. Então, promessas para pais e filhos. Aqui nós temos como texto áureo para a nossa lição Efésios capítulo 6, versículo 2 e 3, que diz assim, honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Amém? Nós temos como verdade prática, entre desafios e responsabilidades, o relacionamento entre pais e filhos deve ser de bênção e proteção. Fique comigo, a aula ela está começando e tenho certeza que Deus vai falar ao seu coração assim como tem falado comigo também. Já a respeito aqui da verdade prática, irmãos, essa palavra responsabilidade, eu aprendi com um amigo meu, pastor, que ele disse assim, Edson, dentro da nossa casa, cada um de nós temos a nossa responsabilidade. E quando isso é entendido, aí o lar ele prospera. Eu guardei esse conhecimento no meu coração, amém? E nós estaremos falando um pouco mais sobre este quesito, responsabilidade, no decorrer da nossa lição de hoje, que tem como leitura bíblica em classe Salmos 127, versos 3 ao 5, e também Efésios capítulo 6, do versículo 1 ao versículo de número 4. Salmo 127, a partir do verso 3, diz assim: eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. Estaremos explicando um pouco deste contexto também durante a aula de hoje. Como flechas na mão do valente, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado, ou seja, mais do que feliz, o homem que enche deles a sua aljava. Não serão confundidos quando falarem com os seus inimigos à porta. Lá em Efésios capítulo 6, verso 1 ao 4, diz assim, vós filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. O nosso texto áureo. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina, ou seja, no ensino e admoestação do Senhor. Amém? Nós estaremos agora citando, irmãos, aqui os objetivos. Temos 3 objetivos para a lição de hoje. O primeiro, mostrar biblicamente como deve ser o relacionamento entre pais e filhos. O segundo, conscientizar do cuidado que os pais devem ter com os filhos. E o terceiro, compreender as bênçãos que Deus traz para os pais e os filhos. Amém? Temos como parte motivacional para a nossa lição de hoje, é nossa a responsabilidade e o compromisso de ensinarmos os nossos filhos nos preceitos do Senhor. E por que isso, irmãos? Porque é prioridade, a nossa responsabilidade de estarmos cuidando bem, de estarmos aqui nos comprometendo em dar uma boa educação aos nossos filhos. E ainda, são os primeiros, nós somos as primeiras referências, que as crianças têm, Então, eu deixo uma pergunta de reflexão aqui. Estamos sendo exemplo para os nossos filhos? Ainda podemos trazer aqui a conclusão desta parte motivacional em dizer o quê? Que a nossa família tem que ser um lugar de refúgio, tem que ser um lugar de abrigo para os nossos filhos.
né? E nós vamos entender no contexto da nossa lição de hoje que muitos lares, infelizmente, né, já ouvi isso aí de muitos adolescentes, Deus tem dado a oportunidade de estarmos liderando não somente aqui na igreja, mas também na instituição que eu trabalho. Não vejo a hora de fazer 18 anos para sair de casa. E aí a gente fica pensando o porquê, né, desses motivos. Então, volto a dizer, a nossa casa, o nosso lar tem que ser um lugar de refúgio e de abrigo para os nossos filhos, né? Como nós estaremos também estudando no decorrer da lição de hoje, que tem como palavra-chave pais e filhos. Amém? Então, irmãos, caminhando para a nossa introdução da nossa lição de hoje, a palavra de Deus nos supre com preciosos ensinamentos em que pais e filhos podem desfrutar de uma relação de confiança e proteção na família, no lugar em que podemos usufruir das bênçãos de Deus. Então, nesta lição nós vamos estudar aqui sobre as promessas de Deus voltadas para o relacionamento entre pais e filhos. E é um contexto, irmãos, desafiador. Hoje ainda mais difícil que a criação dos nossos filhos. Mas dentro da palavra do Senhor nós vamos encontrar aqui subsídio, vamos encontrar aqui ajuda para estarmos desempenhando este papel tão importante. Como disse lá na parte motivacional da aula de hoje, as primeiras referências que as crianças têm, que os nossos filhos têm, são quem? São nós, somos nós, os pais que estão ali do lado deles, em casa ali, amém? Então, caminhando para os nossos tópicos, nesta lição, nós temos, como de costume, 3 tópicos para estarmos estudando. O primeiro, o relacionamento bíblico entre pais e filhos. O segundo tópico, nós estaremos estudando aqui o cuidado dos pais com os filhos. E no terceiro tópico, estaremos estudando aqui, pela misericórdia de Deus, bênçãos, pais e filhos. Lembrando aos irmãos que cada tópico desse contém os seus 3 subtópicos. E o primeiro subtópico aqui, deste tópico de número 1, diz assim, pais e filhos. Aqui, irmãos, o Salmo 127, que nós acabamos de ler na nossa leitura bíblica em classe, lá no verso de número 3, ele vai dizer que os filhos são apresentados como herança do Senhor. E o que é herança? Para a gente entender esse contexto aqui, herança é quando você herda algo herdado, né, algo de alguém. Nesse contexto, o que podemos dizer sobre herança no contexto bíblico aqui? É o que se aprendeu ou foi transmitido pelos pais nesse contexto. Então, o que eu estou deixando de herança para os meus filhos? O que você está deixando de herança para os seus filhos? O que nós estamos deixando de herança como pais para o nosso Deus em relação à salvação dos nossos filhos? E ainda este salmo, ele vem dizer que é herança e galardão. E o que vem ser galardão? Recompensa. Aqui eu entendo assim: Deus, o nosso Pai Todo-Poderoso, Ele, primeiramente, é o Pai de todos. E aí, pela sua bondade, pela sua misericórdia, Ele forma os filhos e Ele nos dá para que, como galardão, como recompensa, para que nós passamos a cuidar destes filhos e depois devolver a Ele como herança do Senhor, em meu humilde entendimento aqui. Ainda podemos trazer aqui, que por causa desses filhos, os pais se sentem realizados e felizes. Olha o que diz Provérbios capítulo 17, no verso de número 6. A coroa dos anciões, ou seja, a coroa dos velhos são os filhos dos filhos, ou seja, são os netos. E a glória dos filhos são seus pais. Olha que texto lindo. Então, os netos são a coroa dos avós. E o que é a glória dos filhos? São os seus pais, como a gente já está tratando desde o início da aula. E também, irmãos, está sendo, então, assim sendo, está sob a responsabilidade dos pais a educação deles, a formação espiritual, o cultivo da fé, para que a herança do Senhor seja preservada nestes tempos difíceis. Mais uma vez, esta palavra responsabilidade. A maior, nós vamos ver no decorrer da lição, que uma das maiores responsabilidades que nós temos é o quê?
a educação dos nossos filhos, a formação tanto espiritual, o cultivo da fé, e Deus ele vai nos dar subsídio para isso na sua palavra, né? Caminhando para o segundo subtópico, temos como tema um mandamento com promessa para os filhos. Há uma promessa divina mediante a obediência de um mandamento. Aqui, eu quero trazer dois textos aos irmãos. Primeiro, lá em Êxodo, capítulo 20, no verso 12, que diz assim, honra teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. E aí Paulo, o apóstolo Paulo também vai nos instruir, lá em Efésios capítulo 6, do verso 1 ao 3, olha o que Paulo vem nos ensinando, Vós, filhos, sede obediente a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, linkando com o Êxodo, os 10 mandamentos ali, um deles ali, honrar pai e mãe, lá em Êxodo 20, no verso de número 12. Ainda Paulo continua dizendo, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Então aqui podemos dizer também que esta promessa é uma promessa condicional dirigida aos filhos. Lembra lá na lição de número 1? Vamos recordar um pouquinho. Existem promessas condicionais e promessas o quê? Incondicionais. Só para a gente refrescar a memória, essas promessas condicionais dependem de circunstâncias do tempo e da atitude humana para se cumprir ou não. Já as promessas incondicionais não dependem do ser humano, não depende também da circunstância, de tempo e nem da atitude do destinatário. Se você assim o preferir, pode estar lá na playlist aqui promessas, lá na lição de número 1, no tópico 3, nós falamos um pouco sobre este quesito aqui de promessas condicionais e incondicionais. E aqui, esta promessa que o apóstolo Paulo e o mandamento lá no Êxodo nos ensina, ela é uma promessa o quê? Condicional, melhor dizendo, honrar pai e mãe, para que tenhamos vida e nossos dias sejam prolongados na terra. É só os irmãos refletirem quantas vidas de adolescentes, de jovens, estão sendo ceifadas ainda no princípio da idade. Por quê? Porque fogem, não tem essa palavra, este mandamento do nosso Deus em seu coração. Então cabe a nós estarmos instruindo os nossos adolescentes, os nossos jovens, para que eles possam estar com a palavra do Senhor, como o salmista vai dizer, guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. O terceiro subtópico, irmãos, diz assim, mandamentos e bênçãos para os pais. Aqui, nós já lemos e fizemos menção lá em Efésios capítulo 6, no verso de número 4, que nós não devemos provocar a ira dos nossos filhos. É bem verdade também que nós já falamos aqui que não é fácil criar os filhos, criar nossos filhos, mas Deus ele vai, através da sua bondade, nos dar capacidade para isso. Olha só o que o autor da revista pontuou aqui para a gente. Nós precisamos desenvolver a paciência e o cuidado para lidar com os nossos filhos. A parceria entre amor e a disciplina, aplicada com sabedoria, promoverão um ambiente em que os pais e filhos crescerão juntos na fé em Cristo. Olha o que o apóstolo Paulo ele vai nos ensinar lá em Romanos, capítulo 5, do verso 3 ao 5. Diz assim, então não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz o quê? A paciência. E a paciência, a experiência. E a experiência, a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então, neste conceito aqui de buscar paciência, a paciência ela está associada ao quê? A resistência, a perseverança e a bondade que temos que ter diante dos nossos filhos para instruí-los no caminho que se deve andar, como estaremos tratando aqui ainda neste subtópico. Aqui ainda podemos trazer, irmãos, que temos que valorizar a nossa família como um presente de Deus. E a família, ela é um presente de Deus, porque foi propósito de Deus a formação, nasceu do coração de Deus a formação da família. Deus fez Adão, fez todos os animais ali no Jardim do Éden, e depois ele viu que algo não era bom, e aí ele formou o quê? Eva.
da costela de Adão. E daí veio o quê? A formação dos filhos. Podemos então dizer aqui, ainda que além de ser um presente de Deus, nós temos que instruir os nossos filhos para que eles andem no caminho do temor do Senhor. Instruir no caminho não é mostrar o caminho, não é falar, vai lá, como nós estaremos tratando aqui, né, a respeito disso, vá lá na igreja porque eu não vou, vai lá na escola dominical porque eu não vou, não. No caminho é estarmos juntos com eles. Olha o que Provérbios 9:10 vai dizer a respeito de temor. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então aquele que não tem temor ao Senhor nem começou a ter sabedoria ainda. E o conhecimento do santo, a prudência. Ainda em Provérbios capítulo 22, no verso 6, a respeito, de instruir a criança no caminho do Senhor, olha o que diz, educa a criança, uma responsabilidade dos pais, educa a criança no caminho em que se deve andar, e até que não envelhecer, não se desviará dele. E nós sabemos, Jesus ele vai dizer na sua palavra, eu sou o quê? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então temos que instruir as nossas crianças no caminho, temos que instruir as nossas crianças, educá-las na presença do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque Ele é o caminho. Então temos como resumo para este tópico de número 1, os filhos são herança do Senhor e galardão. Logo, os pais precisam cuidar deles com sabedoria e temor. Amém? Caminhamos agora para o tópico de número 2, que tem como tema o cuidado dos pais com os filhos. Primeiro subtópico, cultivando o ensino da palavra de Deus. Aqui, nós já falamos aos irmãos, mas vamos aqui elencar novamente que uma das maiores responsabilidades nossas como pai é o que? De cultivar o ensino da palavra de Deus na família. Olha o que diz Deuteronômio, capítulo 6, do verso 4 ao verso de número 9. Diz assim, ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todas as tuas forças. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração e as ensinarás a teus filhos. E delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho e deitando-te e levantando-te. Olha o verso 8. Também as atarás por sinal na tua mão e te serão por frontais entre os teus olhos. E as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Então, uma das maiores responsabilidades que nós temos é o quê? O cultivo. O que é o cultivo, irmão? É lavrar, é trabalhar ali um terreno para que algo seja plantado. Então, neste sentido, o que é esse cultivar o ensino da palavra? É nós prepararmos, estarmos ali sempre preparando o coração dos nossos filhos para receberem, para que a palavra do Senhor ache guarita no coraçãozinho deles, amém? Ainda podemos trazer aqui, que cabe, além deste ensino, o que? Aos pais o incentivo e o estímulo de levar os filhos à igreja, encorajando-os a participar das reuniões, como disse aos irmãos, escola dominical. E hoje, irmãos, me perdoem aqui, é muito complicada essa questão. Você pergunta assim, não estou aqui apontando meu dedo a ninguém, mas cadê o papai? Cadê a mamãe? Ficou em casa. E aí eu fico me perguntando, como nós podemos incentivar aí se nós não estamos no caminho, se nós não estamos junto com eles, Então, cabe a nós este papel aqui, de estarmos aqui incentivando. O salmista vai dizer no Salmo 122, verso 1, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Lembro-me que em uma das minhas aulas de escola dominical, para os adolescentes, comentei que eles acordam todo dia de manhã para ir para a escola secular. E a melhor escola nossa, nesse contexto, é a escola bíblica dominical. Então, por que muitas das vezes, quando o papai ou a mamãe também vai chamar para vir para a escola dominical, fala, quero ficar dormindo, não quero ir. Não, temos que sempre estar incentivando eles. Nosso papel é o quê? Vamos chamar, vamos incentivar
E aí vamos analisar a situação e ver se cabe ou não. Não estou aqui também sendo radical, mas assim, nessa linha, temos que dar assim o exemplo, e vamos discutir até isso mais para frente aqui, que o nosso exemplo é dado não por fala, mas sim por vista. Amém? O segundo subtópico aqui, ele vai trazer o seguinte tema: prioridades na vida familiar. Aqui, irmãos, é evidente que Deus espera que todos os pais tenham o devido cuidado e atenção com a sua família. E se eu, quero frisar bem este eu, se eu pudesse aqui elencar esta sequência de prioridade na família, eu iria elencar dessa maneira. Primeiramente, Deus. E eu vou embasar os meus versículos aqui, o porquê desta minha sequência aqui, né, de prioridades na vida familiar. Deus. Êxodo capítulo 20, verso 3. Não terás outros deuses diante de mim. Segundo lugar aqui na minha classificação aqui de prioridades. Família. Aí vai entrar quem? Primeiro o cônjuge e depois os filhos. Para o cônjuge, Efésios capítulo 5, no verso 25, que diz assim, ó: vós maridos, amai vossas mulheres como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Terceiro lugar aqui nesta prioridade, filhos, Salmo 127, verso 3, que nós já lemos e vou fazer menção de novo: para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. A quarta prioridade, trabalho, 1 Tessalonicenses capítulo 2, verso 9. Olha o que Paulo nos ensina: porque bem vos lembrais, irmãos, do nosso trabalho e fadiga, pois trabalhando noite e dia, para não sermos pesados a nenhum, melhor dizendo, de vós, vos pregamos o evangelho de Deus. Então eu observo aqui claramente que, primeiro, né, trabalhamos aí, ó, noite e dia, para não sermos pesados a ninguém. E aí sim, ó, pregamos o evangelho da palavra do Senhor. Então, no quinto lugar aqui como minha prioridade, a igreja. 1 Timóteo, Paulo nos ensina, capítulo 3, no verso 5. Diz assim, ó: porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus? É uma pergunta. Então vou voltar a frisar aqui, ó, a minha hierarquia, a minha prioridade familiar aqui. Eu gosto de frisar muito bem aqui. Se eu fosse elencar, se você me perguntasse agora, eu daria esta sequência aqui para você. Daria Deus, família, daria o que? Trabalho, e daria igreja. E dentro da família, a esposa e os filhos ali logo na sequência. Caminhando para o subtópico de número 3, irmãos, temos como tema disciplina e estímulos aos filhos. Aqui nós vamos estudar que não é só a correção também. Temos que também ter o quê? O elogio. Olha o que nós vamos aprender. A disciplina dos pais aplicada aos filhos deve ser equilibrada e baseada no amor. É preciso disciplinar pelo ensino e pelo próprio exemplo dos pais. Olha o que Jesus nos ensina lá em João capítulo 13, no verso 15. Ó: porque eu vos dei o exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós também. E lá ainda em Mateus capítulo 7, no verso 12, se não me falha a memória, nós temos uma regrinha de ouro lá, que vai dizer o quê? Que aquilo que você quer que os homens vos façam, faça você primeiro. Então, aqui nesse contexto entre pai e filho aqui, temos que sim que ter disciplina, mas disciplina o quê? Disciplinar com equilíbrio, disciplinar com amor, sendo o que, irmãos? Exemplo. E se por um lado, ó, deve ocorrer a disciplina, por outro deve ocorrer o quê? Ó? O elogio, o afago, a demonstração de carinho, o afeto pelos nossos filhos, passando para eles o quê? Confiança e segurança nesse relacionamento familiar. Aqui, irmãos, eu vou falar também aos irmãos um pouquinho mais para frente aqui, quantas vezes, né, nós ouvimos dizer de pessoas aí de pais que deveriam estar elogiando também, dando afago, dando carinho, passando segurança. Muitas vezes são os primeiros, né, a não apostarem, vamos dizer assim, nos seus filhos.
que Deus tenha misericórdia, né, da nossa vida, para que possamos continuar pautados na palavra do Senhor e no seu ensinamento em relação a como devemos tratar os nossos filhos. Volto a dizer aqui, nós não somos exemplo por fala, nós somos exemplos por vista. Aquele que você era antigamente, com a transformação da palavra do Senhor no seu coração, você já não é mais hoje, né? Se antigamente, né, se em outrora você aí não se considerava um bom exemplo, eu não me considerava um bom exemplo, que Deus continue tendo misericórdia da nossa vida, da sua vida e da minha vida, para que nós continuemos no caminho do Senhor, para continuar o quê? Hoje, dando exemplo aos nossos filhos. O resumo deste tópico de número 2, ele vai dizer assim, os pais também têm responsabilidade com os filhos, como nós estamos falando aqui. Uma das maiores responsabilidades deles para com os filhos é de cultivar, já expliquei esse tema aqui, nesse sentido de cultivar a palavra de Deus na família. Amém? Vamos caminhar agora para o tópico de número 3, para o encerramento da nossa lição de hoje. Se está sendo bênção para a sua vida, divulgue este canal, fale, né, da palavra do Senhor. O único intuito aqui que nós temos é de estarmos o quê? Divulgando, né, estes ricos ensinamentos da palavra do Senhor para a minha vida, para a sua vida e para aquelas vidas que irão ser alcançadas aqui mediante, né, este canal. Tópico de número 3, então, vamos estudar bênçãos, pais e filhos. Temos 3 subtópicos. O primeiro, bênçãos para a posteridade. Há promessas na Bíblia que trazem consigo bênçãos espirituais de Deus para os filhos. Lá em Joel, capítulo de número 2, no verso de número 28, diz assim, e há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos e os vossos jovens terão visões. Esta palavra também, ela é deixada para nós como estudo também, lá em Atos dos Apóstolos. O apóstolo, ele também nos orienta ali da seguinte maneira, que não seria, né, apenas, né, para aqueles ali que estariam ali. Olha o que diz aqui, esta promessa também diz respeito a vós, aos vossos filhos e a todos que estão longe. Olha o que diz Atos, capítulo de número 2, verso 39. Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus, nosso Senhor, chamar. Amém? Olha que palavra linda, né? Maravilhosa. Então, nesse sentido, a promessa de uma vida imersa no Espírito Santo para os nossos filhos, para que eles desfrutem da presença de Deus. Então, irmãos, que nós possamos continuar orando para que os nossos filhos, eles recebam o batismo no Espírito Santo do Senhor. E aí até uma recomendação bíblica. Lá em Efésios capítulo 5, no verso 18, né, um texto bem conhecido, diz assim, e não vos embriaguei com o vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Amém? Glória seja dada ao nome do Senhor. Caminhando aqui para o segundo subtópico, temos família, lugar onde os filhos devem ser abençoados. Lembra que eu comentei aos irmãos, aqui neste segundo subtópico, Deus tocou meu coração, né, em estar trazendo aqui. Muitas vezes, irmãos, por falta de vigiar, né, por falta de sei lá, aquele momento ali na hora, os pais, né, eles acabam o quê? Maldizendo os seus filhos. Eu já ouvi isso. Então aqui estou falando, peço misericórdia a Deus e perdão se alguma das vezes também cometi este deslize. Por quê? Você falar para o seu filho, né, ou para a sua filha, além de trazer um adjetivo pejorativo, ainda assim, você não vai ser nada, você não vai virar nada, você só pega no tranco, você só vai no empurrão. Não, irmãos, nós temos que ter como pais, temos que ter o quê? Uma postura diferente dentro do nosso lar, para que o nosso lar seja bênção na vida dos nossos filhos. A nossa família deve ser um ambiente em que os nossos filhos tenham experiência com Deus, que vivam as promessas e estabeleçam uma vida de compromisso com o Senhor. E aqui vale para os pais,
Porque eles estão olhando, né? Os nossos filhos estão nos vendo como exemplo. Será que nós temos experiência com Deus? Será que nós estamos vivendo as promessas de Deus? Estamos tendo compromisso para com o nosso Deus? Olha o que diz, né? Salmo 34, verso 8. Provai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado, ou seja, mais do que feliz, o homem que nele confia. Temos que ser exemplo por vista. Ainda aqui, irmãos, temos que estar também, incentivando os nossos filhos ao quê? A estar lendo a palavra do Senhor, a estar o quê? Louvando, a estarmos o quê também aqui, trazendo a oração para o nosso lar. Será que os nossos filhos estão nos vendo orando? Será que eles estão nos vendo louvando? Será que eles estão nos vendo lendo a palavra do Senhor? Isso, irmãos, também faz parte, como nossa responsabilidade primária, estarmos incentivando. Podemos aqui até denominar como culto doméstico. Não sei se você tem um tempinho para tirar, porque hoje a vida é tão corrida que às vezes não tem como você reunir todos ali naquele momento. Mas mesmo que se você não tenha a condição de fazer isso, chame o seu filho para ler a palavra, para orar junto com você, vá orar com ele, né, quando ele for deitar, né, vá orar com ele quando ele tiver ali uma necessidade. Porque, irmãos, jovem, adolescente, criança também tem as suas lutas, também tem as suas batalhas. Mostre para ele que você está ali do lado dele, passando o quê? Segurança, e que a sua casa seja um lugar, né, de bênção para os seus filhos. Ainda podemos aqui agora, para encerrar esse subtópico de número 2, que em nossa família, os nossos filhos tenham a liberdade de expressarem o quê? As suas lutas e as suas dificuldades. Todos nós temos, irmãos, nossas lutas e nossas dificuldades, como nós estaremos agora vendo no subtópico de número 3, que diz assim, pais que protegem seus filhos. Os pais devem garantir um ambiente na família em que os filhos se sintam protegidos em cada etapa do seu desenvolvimento, como criança, como adolescente, como jovem e, por que não, como adulto. Tem muitos filhos adultos dentro de casa que ainda requerem o quê? Conselhos. Eu, sou suspeito a falar quantas vezes, me aconselho com o meu amado pai, com a minha amada mãe. Então, neste conceito aqui ainda, nós devemos proteger tanto a parte física, emocional, quanto espiritual dos nossos filhos. E ainda, irmãos, devemos o quê? Encontrar palavras sábias, de ânimo, que os instruam diante de suas lutas e tribulações. Temos que buscar em Deus sabedoria do alto para estar ali sempre dando uma palavra do quê? De motivação, de ânimo. E aí já estudamos aqui que a disciplina, ela venha equilibrada, com carinho, com amor, sempre para construir, nunca para destruir. Então, nossa família, nossa família ser um lugar em que a vida de nossos filhos seja protegida dos ataques do maligno. Olha o que Efésios, Paulo diz lá em Efésios capítulo 6, do verso 10 até o verso de número 13. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue. Tem muita gente lutando um contra o outro, muitos relacionamentos, destruídos, porque lutam pai contra filho, filho contra pai. Não, a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. Os dias maus, eles virão. Mas o que vai fazer a diferença? Como eu e você estamos encarando esses dias maus. E havendo feito tudo isso, ficar firmes. Amém? Caminhando agora para a conclusão da nossa lição de hoje. Nós temos aqui, antes da conclusão, o resumo do tópico de número 3, ele vai dizer, há promessas na Bíblia que trazem consigo bênçãos espirituais de Deus
para os filhos. Agora sim, caminhando para a conclusão da nossa lição de hoje, a vontade do Altíssimo é que suas bênçãos celestiais estejam sobre a nossa casa, ou seja, em cima da nossa casa, sobre a nossa família e sobre o nosso relacionamento com os nossos filhos. Então, nesta tarefa que não será fácil, continuemos buscando ao nosso Deus. Nós não estamos sozinhos. Temos o nosso Deus, temos o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, temos o Espírito Santo de Deus para podermos estar o quê? Buscando Ele e o quê? Ele nos socorrendo para nos ajudar nesta tarefa que não é fácil, volto a repetir. E as bênçãos do Senhor, elas estarão sobre nós, porque isso também é uma promessa de Deus para a nossa vida. Olha o que diz para encerrarmos a nossa aula de hoje, Salmo de número 3, verso de número 8. A salvação vem do Senhor e sobre o seu povo seja a tua bênção. Amém? Querendo Deus, estaremos aqui para estudar a lição de número 10, que terá como tema a promessa da proteção divina. Que Deus em Cristo Jesus continue falando ao seu coração, continue abençoando você, a sua família, continue abençoando o seu trabalho e continue abençoando o seu ministério em nome de Jesus. Amém?